Meu irmão, minha irmã, novamente estamos aqui, o Padre Ayrton, para conversar contigo a respeito deste ponto de vista, ou seja, à vista deste ponto em que estou. Hoje trabalharemos o tema relativo à ciência e fé. A respeito disso, eu teria a te dizer: ciência e fé são dimensões distintas, mas que têm um único objetivo: tratar do que significa o ser humano e qual a sua pertinência nesse universo. Tudo precisa convergir para descobrirmos, afinal de contas, qual o sentido nosso nesse universo em que vivemos. De onde viemos, o que estamos fazendo e para onde iremos. Cada um com sua especificidade, ciência e fé abordam o que significa ser humano, ou o ser humano, embora haja tantos seres desumanos. Por exemplo, quando na Bíblia se escreve, lá no início da Bíblia, no princípio, Deus criou o céu e a terra, do ponto de vista bíblico, já está dizendo que todas as coisas têm uma relação direta com Deus. É uma dimensão de fé. Do princípio, no começo das coisas, Bereshit, em hebraico, Bereshit bara Elohim ha'eretz v'hashamayim, no princípio Deus criou o céu e a terra, é uma expressão de fé que diz respeito a que as coisas criadas têm uma relação direta com o Criador. A forma como foi criado, como foram criadas as coisas, essa forma é dita, escrita de uma forma poética, muito bonita, lá nos primeiros capítulos da Bíblia. De forma muito bonita, com alguns estilos. Estilos que eram conhecidos no século VIII, estilos que eram conhecidos no século VI, estilos que eram conhecidos no século X, cada um com sua especificidade e sua maneira própria, literária, de expressar. Já a ciência não trata desses aspectos. A ciência parte do experimento, do particular para o universal. Algo que se possa medir, quantificar, observar, e depois se fazem hipóteses, conclusões, e se estende, e aí fica até que as coisas vão se aprimorando e mostrando que o conhecimento é sempre um conhecimento cumulativo. Um pensamento sucede a outro e vai aprimorando-o. Parte a ciência do experimento. Todavia, querer que a fé parta do experimento é algo impensável. É algo impensável. Existem coisas que não são coisas, já disse aqui. Por exemplo, há pessoas que vão ao médico, estão com uma enfermidade, sentem uma dor, e se faz exames e exames e exames e não se descobre a causa. Embora a pessoa fisicamente sinta, do ponto de vista laboratorial, no organismo dela não é nada de alterado. Mas por que sente? Porque há certas coisas, humanamente falando, que não são mensuráveis. O amor, por acaso, é mensurável? A ternura é mensurável? Alguém, por acaso, já comprou 500 gramas de carinho? Alguém já conseguiu 1 quilo de confiabilidade? Alguém já conseguiu medir o amor de alguém? Todavia, são realidades humanas. E quando diz respeito a essa realidade psíquica do ser humano, aí é que fica difícil, mesmo. As neuropatias, por exemplo.
alguns tipos de neuropatias não têm causas definidas. Não tem causas definidas. Mas isso tem a ver o que com fé? Eu quero dizer que mesmo as realidades sensíveis, tangíveis, físicas, nem sempre elas podem ser quantificadas, pesadas, medidas. Foge a esse paradigma. Enquanto a realidade que diz respeito à fé, com maior propriedade. Eu creio ou não creio. Eu amo ou não amo. Eu confio ou não confio. Essa é uma realidade de fé. E o ser humano possui dimensões física, psíquica, espiritual, emocional. São dimensões que não se excluem. Aliás, eu sou pelo princípio da complementariedade, não pelo princípio da exclusividade, porque as coisas se complementam, cada uma com sua especificidade. Se, por exemplo, na Bíblia está escrito que a Terra foi criada em 7 dias, com isso não se está querendo dizer que 7 dias se passaram para que o universo pudesse ser criado. Ao dizer que a Terra foi criada em 7 dias, quer dizer que o que foi criado de uma tal forma que faz sentido viver e louvar a ação do Criador, de forma a que aquele que trabalhe também possa descansar. É uma dimensão de fé. Que possa ter se passado milhões de anos, que tenham passado por períodos paleozoico, mesozoico, quaternário, a era do gelo, isso a Bíblia não tem intenção de querer falar. A Bíblia tem intenção de expressar uma realidade de fé do homem com Deus, criatura e criador. A ciência não pode querer fazer teologia, nem a teologia pode querer fazer ciência. Elas dizem respeito a essa dimensão humana. Na sua relação também com Deus, é o objeto da teologia. Mas ou eu creio ou não creio. Ou eu acredito ou não acredito. E no que diz respeito à ciência, é o mundo experimental. Para mim, não há nenhum problema de admitir a existência dos dinossauros, que desapareceram há 65 milhões de anos. E a Bíblia não faz nenhuma referência sobre isso. Há uma contradição disso? Não há contradição. Quando se diz que na Arca de Noé, por exemplo, ele colocou um casal de cada animal que existe na Terra, animal de que época, por exemplo? Você acha, por exemplo, que é possível haver uma barca ou uma nau, uma arca, na qual se possam colocar um casal de todos os animais da Terra? Minha gente, é uma forma bonita, poética, profunda de dizer que ele cuida de nós com carinho. Ele tem cuidado por todos nós. Que o arco-íris é um sinal da aliança, quer dizer, falar de Deus é usar uma linguagem humana. Por isso a linguagem é sempre uma mediação que não expressa toda a realidade que deseja. Por isso, também querer tomar a coisa que está escrita na Bíblia de forma fundamentalista, porque está escrita, é assim, tal como está escrito, que é possível entender, também não pode ser. Nenhum tipo de fundamentalismo é sadio. Também fazer da ciência um credo intocável, algo assim inquestionável, também não dá. Só um é absoluto. Só um tem toda a sabedoria e o conhecimento. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. Assim entendo. Duas realidades pertinentes, cada uma com seu objeto, mas, afinal de contas, elas se encontram, porque ambas tratam
do ser humano. Muito obrigado. Deixe seu irmão e servo, o Padre Ayrton.